Mar da Galileia. Graça e paz a todos, amém? Um dia maravilhoso, um cenário tão lindo. E agora nós vamos vendo os pássaros aqui conosco. E por um momento eu me lembrei do batismo de Jesus, quando a pomba veio e pousou sobre ele, né? Personificando a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu creio que nesta manhã o Senhor está entre nós, amém, queridos? Amém. Quantos aqui sabem dar glória ao Senhor? Glória a Deus. Eu tenho alegria de dar glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa alegria nunca mais vai sair do nosso coração. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero ler aqui uma passagem que até Yohai mencionou, mas eu quero ler na Escritura em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 23. E essa palavra, ela também, por ser evangelho sinótico, aparece em Lucas e aparece em Marcos, né? A mesma passagem, são narrativas semelhantes. Então nós vamos ler aqui no versículo 23, uma passagem tão simples, mas tão poderosa. Eu queria falar isso para você: quem complica as coisas é o homem, porque Deus sempre simplifica as coisas, irmãos. Deus ele não prega com a teologia dos homens, né? Porque tudo que Deus faz é de forma simples, é de forma compreensível, né? E a maneira dele agir, irmãos, é completamente diferente daquela que o homem se utiliza. Então está escrito aqui no versículo 23: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava, o quê? Dormindo. Olha que bênção, irmãos. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele então disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu, olha o poder, irmãos, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Ah, irmãos, olha quanta diferença do mar e do vento para o ser humano, né? Porque o vento e o mar lhe obedecem. E nós, seres humanos, muitas vezes teimamos em desobedecer à vontade de Deus. Amados, essa manhã, estar neste lugar é vivenciar o palco dos milagres. Eu sempre, quando estou aqui na Galileia, eu me refiro a esse lugar como palco de milagres, porque foi um lugar onde o Senhor Jesus realizou centenas de milagres. A Bíblia mesmo fala que nem todos os milagres que ele operou foram escritos, porque não caberiam em livros. Você crê nisso, meu irmão? Amém, amém, meu irmão? Então, o poder de Deus, ele transcende toda a imaginação e a capacidade que o ser humano possa ter de compreender o que é incompreensível no sentido espiritual. Por quê? Porque muitas vezes nós tangenciamos a verdade, mas nós não tocamos na verdade, né? E o tocar é que faz toda a diferença. Jesus, ele entrou num barco na Galileia, né? Do outro lado existe um museu, que inclusive descobriram um barco de 2000 anos atrás, não tão grande como esse, né? Pequeno até, né? Certamente um barco bem próximo da realidade do barco em que Jesus entrou naquela manhã com seus discípulos. E os seus discípulos o seguiram porque se maravilharam, né? Jesus havia acabado de pregar o maior de todos os sermões que alguém poderia pregar, que era o Sermão da Montanha, né? Onde nós também vamos visitar o Monte da Bem-aventurança. E aqueles discípulos ficaram maravilhados pela sabedoria, pela simplicidade, da forma com que o reino de Deus foi apresentado. Jesus, logo em seguida, diz a palavra, curou também a sogra de Pedro. Aqueles discípulos estavam atônitos de ver tantos milagres acontecendo.
Só que quando Jesus entrou naquele barco, Jesus também revelou a sua natureza humana. Porque em determinado momento daquela trajetória, né, Jesus dormiu. Jesus descansou, Jesus estava ali, seus discípulos ao seu lado, né? E naquele momento em que as ondas começaram a açoitar aquela pequena embarcação, onde houve um espanto de todos, né? A ponto de que eu fico imaginando, conjecturando aqui, que se eles tivessem ali alguns baldes, eles estavam tirando água daquele barco, já não aguentando mais, né? O que eles fizeram? Vamos acordar esse que dorme, vamos incomodá-lo, porque só nós aqui estamos trabalhando e ele está dormindo, né? E foram acordar o Senhor, e quando eles acordaram o Senhor, Jesus olhou para eles, né? Diante da situação que estava estabelecida. Jesus falou algo, irmãos, que eu peço a Deus que Ele nunca fale para mim, que Ele nunca venha falar para você o que Ele disse naquela manhã: homens de pouca fé. Irmãos, o que faz a diferença na nossa vida é a nossa fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós não podemos ser achados sem fé, porque sem fé, diz lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Eles estavam diante de uma situação, eles vão acordar o mestre, e quando Jesus ele é acordado, irmãos, Jesus olha para o vento, ele olha para o mar, ele vai aquietando, ele levanta a mão com a sua autoridade, e aqueles homens ficam perplexos, dizendo: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Querido, eu quero falar uma coisa nesta manhã, eu quero que você repita com autoridade: barco que Jesus está. Barco que Jesus está. Fala bem alto: barco que Jesus está. Não afunda. Irmãos, a nossa vida é um barco. Jesus está na nossa vida. Você dá glória a Deus por isso. Às vezes passamos por luta, por tribulação, passamos por dificuldade, mas nós não podemos esquecer que o Senhor está no nosso barco, que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor está conosco em todos os momentos, irmãos. Em todo momento Deus está conosco, e é como nós louvamos aqui nessa manhã: cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Às vezes nós não queremos passar pelas lutas, mas são elas que afunilam a nossa vida, são elas que fazem com que a nossa vida seja lapidada, né? É nas grandes dificuldades que nós crescemos, que nós amadurecemos. E muitas vezes nós estamos como Israel, um coração duro, né? Um coração pragmático. Às vezes nós estamos diante de situações que nós nos incomodamos a Ele. Na verdade, nós muitas vezes perdemos tempo em murmurar em vez de glorificar. Nós muitas vezes estamos passando por dificuldade, em vez de nós nos apegarmos ao Senhor, confiar nele, olhar para Ele, né? E fazer a menção do nome dEle. Eu me lembro de uma experiência também de um barco, de uma ilustração que fala, né, de um almirante que ele fazia grandes trajetos, né, cortando continentes, e numa dessas viagens que ele fazia, ele levou a sua família porque ele ia tirar férias, ele ganhou o direito de levar a sua família, seus filhos, né? E ele estava terminando um cruzeiro, né? Estava terminando um trajeto, e do outro lado ele ia ficar com a sua família. E de repente, de madrugada, houve uma grande tempestade, houve um grande maremoto, as coisas começaram a cair, né? Dentro daquela cabine que estava a família do almirante, né? Que estava fazendo aquele percurso, mas que do outro lado ele ia tirar férias com a sua família. E todo mundo agitado, a sua mulher acorda, todo mundo preocupado, as coisas caindo, e acorda o filho daquele almirante, uma criança, né? E aquela criança, vendo todo aquele alvoroço, ela pergunta assim: mãe, cadê o papai? Aí a mãe, ali para acalmar a criança, diz: o papai está lá em cima, no leme. O papai está no leme. Aí a mãe falou assim: sim, o papai está no leme. A criança voltou a deitar e dormiu. Sabe por quê? Porque ela sabia que se o pai dela estava no leme, aquele barco iria chegar do outro lado. E eu quero falar isso para você nesta manhã, querido. Quem é que está no leme da sua vida? Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que fazer menção do nome do Senhor. E muitas vezes nós sofremos porque nós trazemos uma preocupação, né? Nós antecedemos para a nossa vida uma ansiedade, né? Esquecendo de que Ele está entre nós, está conosco, irmãos. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século.
Se Jesus entrou naquele barco, ele não entrou para levar aquele povo como levou aquele líder Eliezer para Massada e chega lá propor uma saída como aquela do suicídio, não. Irmãos, quando nós estamos com o Senhor, nós estamos com a vida. Nós estamos com aquele que é o Senhor de tudo, aquele que é soberano, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que transforma. Foi sobre essas águas que ele andou sobre as águas. Foi nessas águas que ele foi tido como um fantasma em outra ocasião, quando ele se aproximou dos discípulos, e eles olhando ali, porque Jesus pediu para que ele entrasse no barco e passasse para outra banda. Querido, eu quero falar para você, nós iremos passar para outra banda um dia. Nós chegaremos na promessa do Senhor. Aleluia. E o que nós encontramos que Jesus naquele dia foi encontrar com aqueles discípulos durante aquela caminhada, mas como ele apareceu naquela madrugada, andando sobre as águas, irmãos, os sentimentos dos discípulos daquele dia dos apóstolos, irmãos, certamente seriam nossos se nós estivéssemos ali. Porque como pode imaginar alguém caminhar sobre as águas, irmão? A não ser que ele seja o próprio Criador das águas. E aqueles homens se assustados, dizendo era um fantasma, é um vulto. Mas Pedro teve a coragem de dizer: Senhor, se tu és o Senhor, manda-me ter contigo que eu vou. Querido, como Deus ele gosta de ouvir de nós esses desafios de fé, de proposta que nós fazemos, porque isso agrada a Deus, irmãos. E o Senhor então disse para ele: vem. Deus está dizendo para você nessa manhã: vem. E quando Deus diz que para você vir, é porque Ele garante o seu percurso, querido. E naquele dia Pedro começou a andar. Mas eu quero declarar aqui, Pedro nunca andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra vem. É a palavra de Deus que nos faz caminhar, querido. É a palavra de Deus que nos faz triunfar. Ontem nós falamos em Jericó que vida de vitória é vida na palavra. Quando nós estamos na palavra, irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aquele que um dia, para nós adorarmos a Deus nessa manhã, nesse lugar, né? Porque vai haver um rastapé santo nessa manhã aqui nesse lugar. Aquele que um dia acalmou a tempestade, e mais do que a tempestade, acalmou a ansiedade daqueles que estavam ali, sofrendo, achando de que os seus dias terminaram. Quando aquele vento acalmou, que aquele mar se acalmou, irmãos, não foi falando para Jesus, mas foi falando uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Querido, essa é a nossa natureza, mas Deus nos conhece e nos ama a si mesmo. Eu quero que você fique de pé nesse momento, que você glorificasse a Deus por estar neste lugar, porque nós vamos navegar no oceano do Espírito. Nós vamos navegar no oceano do Espírito. Nós vamos adorar o Senhor neste lugar, querido. E aonde o Espírito de Deus está, o que diz a palavra? Ali há liberdade. Ali há liberdade. Então eu quero que você se sinta à vontade, livre para adorar o Senhor, aquele que está no controle, aquele que às vezes ele pode parecer estar dormindo. Irmãos, diz a palavra de Deus que os olhos daquele que nos guarda não fecham. Não dormita o guarda de Israel. Ele tem o controle de tudo. Seus olhos estão sobre toda a terra. Sabe o que significa dizer isso nessa manhã? A tua casa, a tua família, os teus negócios, irmãos, tua parentela, teu ministério, está tudo nas mãos de Jeová. Está tudo nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Você pode aplaudir a Cristo nessa hora, querido. Eu navegarei no oceano e você vai ter liberdade depois de ministrar e adorar o nosso Deus neste lugar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei Ao Deus do meu amor, aleluia! ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Você está na casa
enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Declare mais uma vez: Espírito, 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 Espírito.